Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor, amém? Você já deu um glória a Deus bem forte? Aleluia, Deus é bom. Cumprimento você também que está em casa. Que Deus possa falar ao seu coração, abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo possa estar guiando os seus passos. Irmãos, obrigado, irmão Duda. Abra comigo a palavra de Deus em livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Está perto do livro aí de Ruth e Samuel. Todos acharam? Amém? Vamos ler versículo 4 ao versículo 12. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Versículo 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não se estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Versículo 10. Disse-lhe Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tinha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Até aqui, pode se assentar. Amém? Irmãos, eu quero falar hoje sobre as cordas da desobediência. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele vai nos mostrar que o inimigo, ele amarrava com cordas a vida de Sansão. Nós podemos chamar essas cordas que a gente acabou de ler aqui, diante da nossa pregação, como as cordas do inimigo. Porém, eu quero dizer e eu quero pregar essa noite sobre outras cordas, não essas cordas literais aqui, não essas cordas a qual Sansão de fato foi amarrado, mas cordas que antecederam a chegar nesse ponto aqui, as cordas que eu intitulei, cordas da desobediência. E quando esse texto veio ao meu coração, confesso que não é algo que eu queria pregar, não é algo que eu queria trazer para a igreja.
Geralmente a gente gosta de trazer sobre, ao contrário de desobediência, sobre obediência. Vamos falar sobre Abraão, vamos falar sobre bênçãos, conquistas, mas é o que ficou no meu coração, é aquilo que não saiu, então, a gente tem que ser obediente. E para a gente entender esse contexto, como que Sansão chegou ao ponto dele mesmo se permitir ser amarrado, a gente precisa um pouco entender o contexto. Eu queria que você voltasse comigo lá no capítulo 13, no versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 vai dizer assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus. Então, quando a gente vai olhar a vida de Sansão e vamos olhar o contexto, é um contexto aonde o povo de Israel, aonde o povo eleito era, naquele tempo, um povo que tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Um povo que estava andando errante, um povo que estava pecando. E a primeira coisa que eu vejo aqui, e que a gente pode trazer, é que, diante dessa atitude do povo, o texto vai dizer no versículo 1, que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Então a gente vê que o povo ele estava subjugado pelos filisteus. Mas o que esse versículo 1 ele vai trazer para nós? Que ao primeiro momento nos parece que Deus abandona o povo. Ao primeiro momento parece que Deus ele vai largar ali o povo de Israel. Mas na verdade, quando a gente analisa com mais calma, nós podemos ver que é o contrário. A causa deles estarem nessa situação, a causa disso é exatamente porque eles abandonaram ao Senhor. O povo de Israel estava subjugado porque as iniquidades deles tinham feito separação. Isaías 59, versículo 2, vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o Senhor simplesmente se afasta daquele povo. Na verdade, o povo se afasta de Deus, né? E a gente precisa entender um pouco disso, porque muitas vezes a gente acha que a causa de situações difíceis na nossa vida não tem a ver com o pecado. E é bem verdade, em muitas vezes, vemos o exemplo da vida de Jó, homem justo, homem íntegro, e Jó não pecou, Jó não andava errado, mas veio situações adversas. Mas também é verdade, temos que ter maturidade para entender que o afastamento de Deus, quando estamos longe de Deus, estamos à nossa própria sorte. Muitas situações, por causa de nós não estarmos na dependência de Deus, vamos sofrer situações difíceis. Então nós precisamos ter essa maturidade. Não estou pregando aqui o extremo nem outro, mas entendendo as causas e consequências também da nossa atitude, também do nosso afastamento, muitas vezes, do Senhor. Mas quem foi Sansão? Precisamos também entender quem foi Sansão e por que Sansão foi levantado. Olha o versículo 2. Havia um homem, capítulo 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te
não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, aqui a Bíblia vai dizer, né, a origem de Sansão. Sansão era israelita, filho de Manoá, era da linhagem da tribo de Dan, e ele também foi consagrado a Deus, né? Ele teve o voto aí de nazireu. O voto de nazireu tinha que se abster do vinho, não cortar o cabelo e não tocar em cadáver, ou não tocar em coisas imundas, né? Ele era consagrado, separado a Deus. E fazendo um paralelo, né, a gente sabe que existia esse voto, principalmente no Antigo Testamento, mas trazendo um paralelo com nós cristãos, também temos que ser como Sansão ali, separados, né? Os cristãos não devem ser consagrados a Deus, nós não devemos ser separados, assim também era Sansão. Sansão, além também de ser nazireu, Sansão foi juiz, julgou o povo durante 20 anos, né? E juiz, diferente de um rei que era a autoridade máxima, juiz, naquele tempo, ele era levantado principalmente para fins militares, para fins de guerra, para livrar o povo de uma emergência, de uma situação, né, que ele estava vivendo. E ali o juiz, muitas vezes, continuava a liderar o povo depois daquela guerra, depois daquela batalha. E a gente vê que o principal inimigo naquele tempo eram os filisteus. Não só naquele tempo, né? Os filisteus, a gente vai ver em várias situações da Bíblia, castigando ali o povo de Israel. A gente vai ver isso ali até Davi, né? Depois Davi começa a desbaratar um pouco dos filisteus ali, e a gente vê um filisteu, né, muito famoso, né, talvez o mais famoso de todos, né, Golias. Então era esse povo a qual Sansão foi levantado, porque esse povo subjugava o povo de Israel. Então qual é o propósito, né, que Deus tinha para a vida de Sansão? Deus tinha o propósito que Sansão fosse um libertador. E eu trago para mim e para você, Deus também tem um propósito na sua vida. Deus também quer que você seja um libertador nos dias de hoje. Assim como Sansão foi consagrado, assim como Sansão foi separado, Deus nos separa também para libertar, para tirar pessoas que estão em cadeias, pessoas que estão subjugadas pelo inimigo. Talvez o pastor não vai ter acesso aonde nós vamos ter. Há pessoas que estão lá no nosso trabalho, há pessoas no nosso cotidiano, há pessoas da nossa família, e Deus levanta você nessa noite. Deus levanta a igreja para fazer esse papel, para ser usado pelo Senhor. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. E por que Deus faz isso? Olha que interessante. Deus sempre levanta pessoas para ser libertador. Deus levantou Moisés, o povo clamava, o povo voltava a pecar, Deus levantava uma pessoa ali. Só que aqui nesse texto a gente não vê o povo clamando. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é o amor de Deus para mim e pela sua vida. O povo não clamou. Aqui o texto não vai mostrar o povo pedindo auxílio de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele levanta alguém para tirar o povo do jugo. Lembra do jardim do Éden? O homem peca, o homem se esconde. Adão e Eva se escondem, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai até nós. Então,
Capítulo 13, versículo 24, um pouquinho mais à frente. Deus levanta Sansão. Olha só. Versículo 24. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadã, entre Zorá e Estaol. Olha que interessante. Aqui Deus mostrando o seu amor para conosco. Deus mostrando o seu amor para com o seu povo, ainda que não merecia. E assim também somos nós. Pois quando não conhecíamos o Senhor, ou quando não conhecemos o Senhor, é o Senhor que vai até nós, com a sua infinita misericórdia, com as suas cordas de amor, o Senhor vai. Interessante que o Senhor, muitas vezes, Ele vai usar aquela pessoa mais improvável. Olha quem que Ele vai usar. A mulher que a Bíblia nem vai citar o nome. Uma mulher que era estéril. Uma mulher que deu à luz a esse libertador, uma pessoa que se aquele povo fosse ver, ela não tinha capacidade. E é assim, talvez você está olhando, mas como eu vou ser usado por Deus? Como eu posso fazer algo? Eu não tenho tanta capacidade, não tenho tanta força, mas Deus usa os improváveis. E aquela mulher que foi usada, sabe por quê? Deus realiza milagres. O nosso Deus é um Deus que realiza milagres. Mas sabe o que é mais importante que o milagre? Deus, Ele cumpre a promessa. Deus na pessoa de Cristo aqui, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, o anjo com letra maiúscula, ele apareceu a essa mulher. E ele prometeu, aonde nós lemos ali, você vai dar à luz a um filho que vai ser o libertador. Mas ela não era estéril? Então, Deus é um Deus que é misericordioso, que é amoroso, é um Deus que promete, mas é um Deus também que cumpre na sua vida. Se Ele prometeu, não olhe a dificuldade, não olhe o impossível, foque somente na palavra que Ele prometeu. E tão importante quanto o cumprimento da promessa é o propósito que Deus tem. Deus, Ele não quer simplesmente te abençoar em algo. Ele tem um propósito nisso. Ele não simplesmente quer fazer que você cresça em algo. Ele tem um propósito nisso. Aqui nós vemos Deus prometendo, Deus cumprindo, mas tinha um propósito. Não era só para ela ter um filho. Não era só para ela não ser humilhada, porque naquela época era uma humilhação, naquele tempo. Não era só para isso. Não era só para tirar a vergonha. E às vezes a gente não entende o porquê do processo. Deus tem um propósito para a sua vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que era uma causa impossível, que Deus já fez, ou que Deus vai fazer, Ele tem um propósito. Um propósito muito maior, alcançar outras vidas, através disso que Ele vai fazer. Você crê? Me ajuda aí, hein? Vai devagar comigo. Glória a Deus. E aí Sansão nasceu libertador. E o que a história de Sansão vai dizer? Sansão, ele fez grandes feitos. Sansão, ele entra em atrito com o povo filisteu, e Deus usa desse atrito que Sansão, ali, quando Sansão toma uma mulher do povo filisteu, Deus usa disso para que essa inimizade, né, esse atrito que Sansão tem com esse povo filisteu, Sansão começa a guerrear. A palavra de Deus, né, vai dizer que Sansão, quando ele toma essa mulher do povo filisteu, Sansão propõe um enigma. E ali os padrinhos, né, eram 30 padrinhos de casamento ali do povo filisteu que foi a esse casamento nas bodas.
não conseguiu decifrar o enigma, né, a charada. Então, eles teriam que pagar a Sansão 30 vestes. E ali, no quarto dia, Sansão deu a eles 7 dias, né, os 7 dias da bodas, para eles decifrarem. E no quarto dia, eles não conseguindo, eles vão até a mulher de Sansão. E ali, eles ameaçam ela. Se você, né, veio aqui para, né, nos fustigar, tirar aquilo que é nosso, por isso que você nos convidou, então você descubra qual que é esse enigma, ou nós vamos queimar você e seu pai, você e sua casa. E ali, aquela mulher, né, do povo dos filisteus, começa a procurar, começa a perguntar a Sansão e a chorar ali, né, qual que era o enigma. Até que no último dia, né, no cansaço, ela consegue convencer Sansão a contar. Então, Sansão, ele conta qual que era o enigma, e ali, né, começa ali o atrito deles, porque Sansão sabia, né, Sansão vai falar com eles: se vocês não arassem, né, com a minha novilha, jamais vocês saberiam decifrar esse enigma. E Sansão fica irado, vai lá no povo filisteu, mata 30 homens, pega as vestes deles e dá a eles e faz o pagamento. E Sansão não fica com a mulher naquele momento, Sansão vai embora para a casa do seu pai. Sansão ficou irado. Quando Sansão volta, depois de um tempo, trouxe um cabrito para sua esposa. Ele descobre, né, ali na hora que ele vai conversar com seu sogro, que a esposa dele tinha sido dada a um dos padrinhos, tinha sido dada a um dos seus amigos ali. E Sansão fica muito irado ainda, mais irado ainda, e ele ataca ali as plantações, né, coloca fogo no rabo das raposas e destrói toda a plantação dos filisteus. E ali começa, né, a matança. Sansão mata muitos filisteus, né, depois Sansão foge, o povo, depois o próprio povo ali, o povo da tribo, né, entrega Sansão para os filisteus, né, e Sansão pega ali uma queixada de jumenta ali, aquele osso ali, e consegue matar ali 1000 filisteus de uma vez. Então Sansão vai fazendo grandes coisas. Sansão vai começando a colocar medo, né? Sansão vai começando a destruir aquele povo inimigo. Só que não é isso que eu quero falar essa noite. Não é isso que eu quero trazer para você essa noite. A gente sabe, Sansão fez grandes feitos. Sansão, né, tinha uma força extraordinária. Só que Sansão teve um final difícil. Sansão, apesar de ter um final heróico, né, que todos nós conhecemos, mas também teve um final trágico, né, com a morte que ele teve. E para que isso chegasse nesse ponto, né, o que eu quero falar essa noite é sobre os pontos da desobediência de Sansão, sobre os erros e a desobediência de Sansão. E a primeira corda da desobediência está lá no versículo 14, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo na sequência aqui. A primeira corda da desobediência. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Até aqui. Sabe qual que foi a primeira corda da desobediência de Sansão? Sansão reparou aquilo que ele não deveria. E eu te pergunto, o que você tem reparado? Aonde você tem colocado os seus olhos? Vou voltar lá no início de tudo. Eva reparou que o fruto era bom.
Eva, no jardim do Éden, reparou que o fruto era agradável aos olhos. O que você tem reparado? Aonde você tem colocado os seus olhos? Nas redes sociais? Sabe outra pessoa também que eu coloquei aqui? Pedro. Pedro, reparando na força do vento, tirou os olhos do Senhor Jesus. Será que você tem sucumbido, ou as adversidades, as situações difíceis, têm feito que você tirasse os olhos de Cristo? Será que as muitas situações, os muitos problemas, têm feito que você não olhe para outro lado, não olhe para Cristo? O que você tem reparado? Sabe o que a palavra vai dizer? Lucas 11:34. Os olhos do Senhor são como luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Sansão, ele repara naquilo que ele não deveria. Mas olha o que é interessante, trazendo a espiritualidade para o texto aqui. Capítulo 14, verso 1. Desceu Sansão. Quando ele repara aquilo que ele não deveria, ele desce. Mas olha o versículo 2. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse. Mas quando ele vai até o seu pai, quando ele volta para o lugar certo, para a terra correta, para a casa de seu pai, ele sobe. Então, quando Sansão olha aquilo que não deveria, quando Pedro olha para a adversidade, olha para aquilo que não deveria, ele afunda. Sansão, ele desce. Mas quando ele olha para o lugar correto, quando olha para o pai, quando volta o olhar para o pai, ele sobe. Aleluia! E eu passo a te mostrar a segunda corda da desobediência agora. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Segunda corda da desobediência de Sansão, a corda invisível. Não ouviu o conselho dos pais. Você tem ouvido o conselho dos seus pais? Jovens, principalmente, né? Que moram com os pais. Ah, meu pai não sabe de nada, não. Ah, meu pai está atrasado. Cuidado. Olha o que diz Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Mas sabe o que é pior que Sansão fez aqui? Além disso tudo, não ter obedecido aos pais, não ter dado ouvido aos pais, ele não consultou ao Pai Celestial. Ele não consultou a Deus. Trazendo para a nossa vida, você tem consultado a Deus? Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer algo importante, ou jovens, nesse contexto aqui, quando você vai entrar num relacionamento, procurar um namorado, uma namorada, você consulta a Deus? Você tem consultado o Senhor? Infelizmente, nós temos perdido esse hábito de orar. Eu me lembro que, antes de conhecer o Senhor, meus namoros, relacionamentos, nenhum foi para frente. Mas, quando eu vi a minha esposa, eu entrei em oração, eu consultei a Deus. E Deus falou no meu coração: só ora por ela. Foi 1 ano e 3 meses, foi bem difícil. Mas Deus sempre falava, Deus sempre confirmando. E Deus falou assim: só ora por ela. Deus continuava falando:
Só ora por ela. E eu fui orando. E no final disso, eu entendi que ela precisava tomar uma decisão por Cristo, ela precisava, né, servir a Deus sem a minha influência. E nesse tempo que eu orei por ela, ela se decidiu, ela se batizou. E te amo, amor. Minha esposa é uma bênção. E assim, é algo que é maravilhoso poder viver isso, né? Quando a gente consulta a Deus, quando a gente busca o Senhor. Então, jovens, consultem a Deus, busquem ao Senhor, né? Não somente nessa área, né? Mas tudo que a gente for fazer, às vezes nas pequenas coisas, está tudo travado, as coisas não estão andando, e tem hora que eu esqueço, eu falo, eu não consultei a Deus. Aí eu entrego nas mãos do Senhor. Quando eu oro, parece que as portas se abrem, né? Não talvez para ser do meu jeito, mas para aquela situação se resolver, para aquilo se resolver da melhor forma possível. Vamos lá, caminhando. Terceira corda da desobediência de Sansão. Versículo 14, versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe em Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que tomara. Aqui fica fácil, né, de saber qual que é a terceira corda da desobediência de Sansão. Sansão tocou naquilo que era impuro, porque o nazireu, se tocasse num cadáver, ele ficava impuro. E eu volto a te perguntar, onde suas mãos têm tocado? O que você tem tocado? O que nós temos tocado? Não podemos nos contaminar com coisas impuras desse mundo. Os dias de hoje estão difíceis. Quantas coisas, quanta impureza, né? Posso citar aqui, ganância, né? Não que a gente não possa conquistar, não que a gente não deva trabalhar e correr atrás, melhorar de vida, isso é tudo válido, isso é tudo lícito. Mas e quando nós tocamos em coisas ilícitas? Quantos têm entrado, né, por caminhos tortuosos por causa da ganância, vícios, jogos, coisas que não glorificam o Senhor? Tive testemunhas de clientes que na minha mesa quase chorando, porque a família foi toda destruída por causa de jogos. Essa ganância, essa vontade, esse tocar em coisas ilícitas que não agradam ao Senhor. Imoralidade sexual, tocando em coisa que não é, né, em corpos que não é seu, né, o sexo fora do casamento. Então, ali, né, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né, e quantos, né, a gente vê que hoje estão se perdendo também nesse caminho. Idolatria, irmãos, isso é muito forte. Eu não falo aqui só de imagens, não. A gente vê grandes igrejas aí fazendo aravip, porque o povo tem que tocar nos artistas. O único ídolo nosso é Jesus. O único que tem que ser reverenciado é Jesus. E o povo de Deus ali com idolatria nas pessoas, idolatria famosos, idolatria
a influência, idolatria, jogadores. Irmãos, nós somos separados. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. A gente não pode fazer essas coisas. Glutonaria, né, excessos. Então, são coisas ali que vai fazendo com que a gente perca a pureza, que a gente se distancie do nosso Deus. Essa é a terceira corda. E sabe qual foi interessante que nessa corda aqui, a gente já vê também duas coisas. Olha o versículo 7. Desceu e falou aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho. Sabe o que faz todas essas coisas que eu citei? A gente vai se apartar do caminho. A gente vai perder o caminho. É impossível. Olha o que aconteceu com Sansão. Quando ele toca em algo impuro, ele tem que se apartar do caminho. Ele não deu nem a conhecer ao pai, a mãe começa a esconder. Aquilo começa a ficar escondido. E aí vai se perdendo do caminho do Senhor. Quarta corda da desobediência de Sansão. Calma aí, irmãos, aguenta aí, tem bastante ainda, hein? Você vai ter paciência? 7 cordas. Estamos na quarta. Quarta corda da desobediência. 15, do 8 ao 13. Vamos passar um pouquinho aqui. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-se os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Versículo 13. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Quarta corda da desobediência. Sansão deixou ser amarrado. Ele mesmo permitiu ser amarrado. Sabe por quê? O inimigo, ele te quer preso. Ele te quer imobilizado. Se ele não pode te matar, ele te quer pelo menos preso e imobilizado. Porque pelo menos já é meio caminho andado ali. E sabe o que é interessante? Foi o próprio povo de Judá que foi usado para isso. Os filisteus já tinham medo de ir até Sansão. Sabiam já da sua força. Sansão já tinha ali desbaratado muitos dos filisteus. Mas o principal erro aqui de Sansão, a principal consequência desse erro aqui, na verdade, foi o final aqui. E amarraram-no com 2 cordas e o fizeram-no subir da rocha. Em outras traduções vai falar que ele saiu da rocha. E esse é o grande problema. Quando Sansão se permite ser amarrado, Sansão se permite ser entregue ao inimigo, o lugar da rocha, sabe o que simboliza? A proteção. Aonde ele estava firmado. Aonde que o inimigo não conseguia tocar nele. O inimigo chegou em pessoas próximas. O inimigo é astuto, irmão. Ele vai usar, se você estiver na rocha, ele não vai conseguir te tocar muitas vezes, a não ser pela permissão de Deus. Mas, como a gente viu no caso de Jó, mas o inimigo usa pessoas. Usou aqui o próprio povo dele, de Judá, para ir lá na rocha. Falou: nós não podemos ir lá, nós não podemos contra ele. Mas o inimigo é sagaz, é astuto. E a gente
se não tiver ligado, não tiver com a visão espiritual, não tiver em comunhão com o Senhor, e esse foi mais uma desobediência de Sansão. Ele deixa ser amarrado, mas o grande problema, ele sai da rocha. Nós não podemos sair da rocha. A nossa rocha é a nossa segurança. A rocha é a nossa fortaleza. Quinta corda da desobediência. Versículo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo a ele. Versículo 3. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Essa é a quinta corda da desobediência. Lembra que eu falei que Sansão tomou uma mulher do povo, dos filisteus? Lá atrás, ela foi queimada com seu pai, e juntamente com seu pai. Só que agora a quinta corda da desobediência, depois que Sansão já tinha visto a mulher dele trair ele, contar sobre as vestes para os filisteus, Sansão permanece no erro. Sansão volta a fazer a mesma coisa. Salmo 42, 7 vai dizer: um abismo leva a outro abismo, um abismo chama a outro abismo. Sansão, ele já tinha vivenciado isso. Sansão já tinha esse histórico. Sansão já tinha olhado para aquilo que não deveria. Porque, irmãos, uma coisa a gente errou, caiu, se levantou ali, abandona aquele caminho, mas Sansão continuou no mesmo erro, permaneceu no erro. Essa é a quinta corda da desobediência. Sexta corda agora, 16, verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha como o inimigo é sagaz. Nosso inimigo é astuto. Ele age com inteligência. Sansão ali começou a brincar com o inimigo. Esse foi a sexta corda, a penúltima. Sansão várias vezes ali começa a falar com Dalila: se você fizer dessa forma aqui, eu serei como qualquer outro homem. Aquilo, sabe o que está acontecendo aqui? As coisas vão ficando normal. Lá atrás eu fiz, Deus me deu força. Eu fiz de novo, não mudou nada, Deus é comigo. E ali Sansão começa a brincar com o inimigo. Sansão vai dando corda. Não, me amarra desse jeito aqui. Desse jeito aqui eu vou ficar fraco. E Sansão rebenta. Se a gente for seguindo, até o versículo 14, vai dizer: Sansão foi amarrado 3 vezes. 3 vezes Sansão dá dicas erradas ali. E Sansão, ele vai brincando. Mas olha... Espera aí que eu me perdi aqui. Deixa eu virar a folha. Mas olha o que vai acontecendo. O inimigo vai ficando mais próximo de descobrir a força de Sansão verdadeira. A cada momento o inimigo vai se aproximando mais e mais. E Sansão se distanciando mais e mais da presença de Deus.
E o grande problema, ele não percebia isso. Porque quando ele olhava para trás, não, mas todas as vezes Deus foi comigo. Então, vou continuar. E a última corda da desobediência, capítulo 16, versículo 19 e 20. Acompanhe comigo. Então, Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou a ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa é a última corda da desobediência de Sansão. O inimigo, ele foi todo dia. Sabe por quê? O inimigo não tem outra coisa para fazer, irmão. Ele não tem outro trabalho. Infelizmente. Ele não desistiu. Ele foi usando estratégia, inteligência, e ele foi tentando vencer por cansaço. Quando Sansão já não aguentava mais ouvir daquilo, que ele já tinha brincado bastante, ele contou qual que era o segredo para Dalila. E a última desobediência dele foi aqui, versículo 19 e 20. Pensar que o Espírito Santo jamais o abandonaria. Sabe o que ele fez? Com isso tudo aqui, não valorizou o Espírito Santo. Não valorizou a pessoa do Espírito Santo. Pastor Marcel falou isso no domingo. Não apagueis o fogo do Espírito. Sansão, ele falou assim, ele pensou: vou me levantar mais essa vez. E eu te pergunto, você tem valorizado o Espírito Santo? Sansão teve o Espírito Santo derramado para agir, para que ele fosse um libertador. E nós também, como cristãos, lembra do paralelo que eu fiz lá no início? E como nós temos agido? Temos colocado lenha na fogueira, ou temos apagado o Espírito Santo? Só que Deus é longânimo, Deus é benigno. E enquanto Sansão estava ali desobedecendo, Deus ainda estava com ele. Sansão desobedecia, Deus estava com ele. Mas aí eu te pergunto, até quando? Até quando a gente vai desobedecer? Não vai ser para sempre. Uma hora o Espírito do Senhor vai se retirar. E talvez, infelizmente, pode ser tarde. Sansão não valorizou o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar o Espírito. Irmãos, a gente pode conquistar tudo nesse mundo. Bens, família, tudo são coisas maravilhosas. Um bom emprego, uma boa faculdade. Mas o mais importante, o algo mais valioso na nossa vida, não vem desse mundo. É derramado dentro da nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente está se esquecendo disso. Às vezes a gente está olhando lá fora e falando: está me faltando isso, está me faltando aquilo. Você tem o Espírito Santo? Valoriza. A gente precisa valorizar como igreja o Espírito Santo de Deus. O inimigo, olha o que vai acontecer, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Olha que triste, irmão, por não valorizar o Espírito Santo. O inimigo, ele quer colocar a mão na gente. Pegaram nele. Sabe mais o que o inimigo fez? Cegou. Que ele não veja mais. O inimigo quer cegar a gente. E mais, ele rodava um moinho. O inimigo quer te escravizar.
quer me escravizar. Porque Cristo nos fez livre. Cristo nos libertou. Mas quando a gente negligencia, quando a gente faz o Espírito Santo se entristecer, e o inimigo coloca as mãos, o inimigo nos cega e ele nos escraviza. Uma vida espiritualmente falando de miséria. A pessoa começa a perder a razão, perder o sentido, perder a alegria, já não vê mais sentido nas coisas, briga por qualquer coisa, bens materiais, orgulho, vaidade, tudo isso começa a chegar à escravidão. Deus te quer livre. Deus não te quer nesse mundo. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para mim. O Espírito Santo está nessa palavra aqui para te dizer isso. Aquecei-vos com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que causa devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que o Senhor tem. É isso que Deus tem para nós essa noite. Que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, que a gente venha abandonar essas coisas. A desobediência vai levar a isso, mas o Senhor tem algo para nós. O Senhor tem algo grande para você, mas é preciso acordar, é preciso se levantar. E se Ele está aí ainda, não deixe Ele embora. Se Ele ainda não saiu, é hora de clamar, é hora de ajoelhar, é hora de se levantar como igreja. É hora de não ficar perdendo tempo com política, ficar perdendo tempo com rede social. A gente está muito humano, a gente está muito carnal como igreja. A gente precisa se encher do Espírito Santo, a gente precisa orar pelos enfermos, a gente precisa levar algo do céu, a gente precisa ser um libertador, a gente precisa ser diferente, precisa ser consagrado, precisa ser separado, só através do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo saiu, Sansão perdeu a força. Quando o Espírito Santo sair, a nossa força também vai embora. A gente vai ficar raquítico, fraco como igreja. E é por isso que tem acontecido isso. Porque a gente tem entristecido o Espírito Santo. Versículo 28, para a gente finalizar. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que me te lembres de mim. E dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. Versículo 30, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, dos que matara na sua vida. Irmão, Sansão foi levado para aquele templo que ele derrubou para ser envergonhado. Ser feito chacota dele. O povo ria dele, os príncipes dos filisteus rindo. É isso que o inimigo tem. É isso que o inimigo quer. Fazer chacota da sua vida, fazer chacota da minha vida. Mas Sansão, no fim de tudo, ele clamou. Ele levanta um clamor a Deus. Um clamor humilde e sincero. Sansão morreu de forma trágica, mas heróica. E é por isso que ele está contado no livro, no Novo Testamento, como um dos heróis da fé. Mas a gente precisa entender que seria bom, seria o ideal, que a gente não passasse por isso, por causa da desobediência. Sansão passou por tudo isso, essa humilhação, passou por toda essa aprovação por causa das desobediências. Mas no fim ele clamou. E talvez você também possa se encontrar em situações parecidas. Então clame ao Senhor.
Porque Sansão, ele foi um libertador no tempo dele. Mas um libertador que desobedeceu. Um libertador que tinha muitas falhas, muitos erros. Mas no fim ele cumpriu o propósito, ele foi o libertador. Ele começou sim a libertar aquele povo ali do cativo, aquele povo ali de ser subjugado pelos filisteus. Mas eu estou aqui para te dizer que depois de Sansão foi levantado um libertador que foi obediente. Um libertador que foi obediente até a morte. Um libertador que foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse libertador chama Jesus Cristo e ele é perfeito. E eu te convido a se colocar de pé. Eu te convido a você levantar sua mão. Eu te convido a você fechar seus olhos. Porque esse libertador, ele quer encontrar a sua vida, ele quer encontrar a minha vida. E ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós. Esse libertador, ele quer de fato que a gente não fique nas mãos do inimigo. Ele quer de fato que a gente obedeça a palavra de Deus. Ele quer de fato que a gente seja obediente assim como ele foi obediente. Esse libertador, ele se chama Jesus Cristo. Esse libertador, ele é o Todo-Poderoso. A palavra dele é viva e eficaz. Ele é o conselheiro, Deus forte. Se apegue a ele. Busque a ele de todo o seu coração. Não perca tempo com vaidades, com mazelas. Esse libertador, ele está na casa. Esse libertador, ele está disponível. Não permita chegar numa situação trágica na sua vida, mas permita que o libertador, ele te encontre nessa noite. Pai, eu oro nessa noite, Pai. Pai, eu te clamo, Deus. Assim como Sansão clamou humildemente, Pai, que o Senhor dê forças, que o Senhor nos levante, Pai, como uma geração, como uma igreja, meu Pai, que vai impactar, que vai entender, meu Pai, que nós precisamos ser obedientes ao Senhor, que nós possamos, meu Pai, te amar de todo o coração, Deus, que nós possamos, meu Pai, ser fortalecidos em Ti, meu Pai, porque o Senhor é a fortaleza, o Senhor é a rocha verdadeira, que nós venhamos olhar para o alto e entender que é lá que vem o socorro. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, porque o Senhor morreu na cruz para nos libertar, o Senhor morreu na cruz para que a gente não ficasse nas mãos do inimigo mais, meu Pai, sendo humilhado, envergonhado, que a gente achasse o caminho em Ti, Deus. Pai, eu te louvo por tudo e te agradeço em